Boa noite, pessoal. Esperar ver quem vai entrar aí. Esperar os irmãos. Boa noite. Quem que já entrou aí? Manda um oi pra mim, pra eu ver. Tem gente aí. Oi, Ana Clara. Gracinha. Cadê o João? Dalmília. Boa noite. É o JP que tá assistindo ou é você, Dalmília? Manuel. Maravilha, Manuel. Boa noite. É a primeira vez que você tá assistindo, Manuel? Esperar mais aí os jovenzinhos chegar. João Paulo tá assistindo, que maravilha! Gracinha! Luiz Felipe. E aí, Luiz, beleza? A Brenda, boa noite. Maravilha, oi. Luiz sempre aí dando apoio, né, Luiz? Você é 10. A Bárbara, boa noite. Carmen, a paz, Senhor. Como é que você tá, Carmen? Que saudade de você. Ai, que bonitinha, né? A mãe e filha assistindo, coisa linda. A Dalmília, você é muito fofa. Boa noite, Bárbara, paz do Senhor. Vou esperar chegar aqui nos 15, nos 20, aí a gente começa, viu? Ai, Manuel tá falando aqui que já é a segunda vez que ele assiste, que a primeira ele pegou no final. Glória a Deus que você foi um dos primeiros hoje. Pegou do comecinho. Isso é muito bom. Deus abençoa, né? Pra ser uma boa palavra. Ajudar vocês aí, me ajudar também. Não é verdade? Bom, eu acho que já tá bom, acho que dá pra gente começar, né? Vocês viram aí o nosso tema hoje, né? Que é sobre saiba o seu limite. E é muito importante a gente conversar sobre isso, não é verdade? Essa palavra que é tão difícil, né? É tão difícil a gente respeitar os limites, tanto os nossos, talvez das outras pessoas também, que a gente acaba desrespeitando o limite das outras pessoas, os limites que Deus estabeleceu pra gente, não é verdade? Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Adriana Mansa, paz. As meninas estão assistindo? Começar falando então sobre que a gente precisa reconhecer os nossos limites, né? A gente precisa ter aquela palavrinha juízo, né? Que quem tem juízo sabe certinho até quando é o limite, né? Geralmente a gente sempre pensa que alguém sem juízo extrapola todos os limites. É uma coisinha que tá ligada uma com a outra, né? Então a gente precisa saber até onde a gente pode ir, até quando a gente pode fazer alguma coisa, até quando eu posso levar minha liberdade como desculpa para fazer alguma coisa. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E na hora que eu tava pensando sobre os limites que a gente precisa ter, eu logo lembrei do primeiro ato ali, né, na criação do mundo,
Quando Deus fez o homem e deu-se tudo. E o que ele fez ali naquele momento? Deus deu liberdade para o homem, mas também estabeleceu limites para ele ali. Por quê? Porque quando Deus criou, ele falou para o homem que ele poderia comer do fruto de todas as árvores que estavam ali, mas que a árvore do fruto, né, do bem e do mal, a árvore do conhecimento, né, ele não poderia comer. Então Deus deu liberdade para ele. Deus falou para ele, tem tudo isso aí para você pode comer à vontade, mas tem uma que não. Deus estabeleceu ali para ele um limite e deu para ele uma restrição, né? Estabeleceu para ele ali. Diante da liberdade que ele ia ter para todas as outras coisas, tinha uma que não. E a gente sabe da história, a gente sabe que o homem, ele não conseguiu, né, cumprir, ele não conseguiu ficar ali, ele rompeu com os limites dele e ele desobedeceu a ordem de Deus. Porque o limite, eu sempre falo muito de mãozinha dada, né, o limite, ele anda muito de mão dada com a obediência. Quando você respeita o limite é porque você é obediente. E nesse caso aqui, né, de Adão e Eva, não houve isso. Eles romperam o limite e foram desobedientes. E a gente tem essa consequência até hoje, né, do que acontece com a gente quando a gente não respeita o limite. O que é que acontece? Sempre tem uma consequência. Porque a maioria das vezes que a gente não respeita o limite, a gente acaba pecando, a gente acaba desobedecendo e o fruto disso daí vai vir de uma forma ou de outra e a gente vai aprender, né, que não é para ser feito assim. A gente não vai querer ir lá fazer de novo, né? E tem gente que tem esse hábito, né, ainda mais na juventude, erra uma vez, viu que aquilo machucou, que aquilo não fez bem, que não é bom, aí passa aquela fase, né, de decepção, de tristeza, mas dali a pouco tá lá de novo, ultrapassando o mesmo limite, sabendo do que aconteceu, mas tá ali, né, por um ato inconsequente, ultrapassando o limite e que não é, né, cometendo o mesmo erro. A Grazi assistindo, deixa eu ver quem mais entrou aqui. A Lisa Cardoso, Lucimara, a Leni, paz do Senhor pra vocês, viu? E quando nós vivemos em liberdade, mas não devemos passar dos nossos limites, né? E esse limite que eu tô falando é os limites estabelecidos por Deus. Mas a grande maioria das pessoas fazem o quê? Não conseguem viver de forma obediente, não conseguem viver ali dentro do limite estabelecido. A aventura é sair desse limite. O gostoso é não andar corretamente, é andar errado, é experimentar da emoção de fazer algo que não era para fazer. Isso é um perigo. A gente não pode, né, dar a nossa vida para um momento, para uma sensação, né? E a descoberta não vai ser boa. Tudo é muito momentâneo e depois a gente fica numa situação difícil na vida, com tristeza, com arrependimento. Então, assim, é sempre bom lembrar, né, de que Deus estabeleceu as regras dele, Deus deixou os limites dele, é para nos proteger, é por amor de nós que Deus fez isso, porque imagina se não tivesse os limites, se não tivessem as ordens para a gente seguir, se não tivesse tudo isso e a gente pudesse usar a nossa liberdade como desse na nossa cabeça, como que ia ser? Né, a gente já conversou sobre isso, como é que ia ser se tudo dependesse da nossa vontade, eu quero fazer isso agora, eu vou fazer agora. Imagina se todo mundo fizesse tudo o que queria fazer na hora que quisesse fazer, né? Glória a Deus que não é assim, que existem os limites, não é verdade? Então, a grande maioria das pessoas não vivem respeitando os limites porque elas querem fazer as próprias vontades e elas usam a liberdade como se fosse a lei delas. Né? Eu escuto muito a pessoa falar assim, eu faço o que eu quiser, vou fazer o que eu quiser porque a vida é minha. Gente, não pode pensar assim, eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser e a vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso. A questão não é essa. Eu vou ler para vocês o que está escrito aqui, em 2 Coríntios, para quem tiver com a Bíblia aí para abrir. 1 Coríntios 6:19. Para quem fala assim que eu posso fazer tudo, que a vida é minha, né?
Isso daí, quem fala isso é aquela pessoa que ainda não conheceu Jesus. Aí a gente tem misericórdia no coração. Mas para você, jovem, que tá aí assistindo agora, que tá ouvindo a palavra de Deus, que tem Jesus dentro do coração, não pode pensar assim não. Por quê? Porque tá escrito na palavra, que tá assim, ó: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que o Espírito Santo habita em vocês e que vocês foram comprados por um alto preço? O preço do sangue de Jesus? Vamos ler aqui para vocês verem. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que foi lhes dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seus próprios corpos. Você não pode fazer o que você quiser com o seu corpo, com a sua vida. Não pode, a sua vida é preciosa e você tem que sempre lembrar disso. Lembrar, igual, né, a pregação que a gente assistiu ontem, para quem não assistiu, que falou: eu tenho vivido, né, dignamente. A sua vida, você tem que lembrar assim: nossa, eu tenho honrado o sangue de Jesus, eu posso realmente fazer tudo que eu quero. Não pode, né, gente? Não pode, porque se a gente for fazer tudo que a gente quer, a gente não vai agradar a Deus. A gente não vai conseguir viver na excelência, se santificar. Por isso eu queria falar das regras, até onde a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, por que a gente tem que respeitar os limites da palavra do Senhor, tá bom? E Deus estabeleceu esses limites para quê? Por que Deus deixou tanta ordenança, tantos conselhos? Deus falou tanto acerca do reino dele, de quem vai entrar e de quem não vai entrar, né? Que Deus vai falar para aqueles, né, que seguiram Cristo e que foram fiel. Deus vai falar: venham benditos do meu Pai para o reino que vos foi preparado desde a criação, desde a criação da terra. E para o outro ele vai falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E por que vai ter essa separação? Por que Deus fez as regras? Justamente para nos proteger, para que a gente não venha a ser esses que Deus vai falar pra gente, para se apartar dele, e que ele chame a gente, né? Porque Deus, as regras dele, ele nos transportou de um mundo de trevas para um mundo de luz, para ser herdeiro das promessas dele, do reino dele. A gente saiu de uma posição para outra. Então, se a gente tá nessa posição que a gente fala que a gente tá, porque eu tô olhando aqui pra vocês, ó, e vocês falam que amam Jesus, que vocês arrependem, que vocês sentem no coração de vocês tristeza, que estão procurando tá na presença de Deus, tem que ter agora a sabedoria de saber o limite, o que vocês vão fazer com a vida de vocês, o corpo de vocês, o templo de vocês. Você não pode fazer qualquer coisa com o seu corpo. Você não pode. Tem que ter isso. Sempre que for fazer alguma coisa, tem que pensar: eu não posso fazer isso porque Deus não aprova. Eu sou templo e moradia do Espírito Santo que Deus me deu, que um dia me convenceu do meu pecado e habita em mim. Então eu não vou andar mais, eu não vou fazer essas coisas mais. Eu não vou fazer por amor a Deus, por temor. Por quê? Porque eu sei o que vai acontecer, né? Então, gente, Deus estabeleceu os limites para nos proteger. E o que são esses limites? Assim, um exemplo na Bíblia. O que a gente pode falar assim desses limites? Um exemplo. A gente pode dar os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos é um exemplo dos limites que o Senhor estabeleceu, né? Também quando ele fala acerca da justiça dele, quando ele falou do reino dele, né? Tudo isso ele estabeleceu limite. Até mesmo, né, para orar. Ele fala que é pra gente falar pouco, que é pra gente pensar no sentido assim, não fala qualquer coisa, né? Porque Deus está no alto céu e a gente tá aqui. Então, assim, a posição elevada é a posição de Deus. A gente tem que ter limite para tudo, sabe? E Deus é tão maravilhoso que ele conhece o limite de cada ser humano. Ele sabe certinho, sabe? Eu sempre falo assim, Deus sempre faz a parte dele. A gente tem que procurar fazer a nossa. Tem que ter o esforço para ter um máximo. Eu preciso fazer a minha parte, porque Deus vai ser fiel comigo mesmo eu sendo infiel. Deus vai me amar mesmo eu não o amando. Deus sempre vai estar ali honrando com o papel dele, com a soberania dele, independente se eu não estiver.
sabe? Mas eu não quero ficar nessa posição, e vocês também não podem estar nessa posição, sabe? De indo de acordo com o que a vida tá proporcionando, do que tá acontecendo, e você não tá ali se preocupando, não tá ali buscando, jamais, porque daí você não vai avançar. Você não vai sair dessa posição nunca, você sempre vai ficar aí parado, olhando as coisas acontecer. Não pode, sabe? E cada vez mais sem cumprir com os limites, sabe? Quem não respeita os limites é desobediente, né? Quem não respeita o limite acaba sempre caindo na desobediência. Então, ó, Deus colocou esse limite na nossa vida para nos proteger. E quando a gente sai fora dos limites que Deus estabeleceu, o que acontece? A gente fica exposto. Você saiu, você desobedeceu, você procurou estar lá, ficou exposto a toda investida. Essa investida a gente sabe que é do maligno, né? Ele aproveita quando você toma a esquerda ou toma a direita. E ali naquele caminho você está desprotegido, sabe? Porque você decidiu romper, decidiu ir para onde Deus falou, não vai aí, mas desobedeceu, né? Então, assim, quando a gente faz isso, quando a gente desvia do caminho do Senhor, a gente está correndo um grande risco. E, assim, não vale a pena colocar a tua vida em risco por causa de qualquer coisa, não vai valer a pena, né? E se a gente for pensar lá em Adão no começo, quando ele não obedeceu, né, quando ele rompeu os limites estabelecidos, quando ele não aproveitou bem a liberdade que ele tinha, né, porque ele poderia ter se saciado, ter sido ali feliz com aquilo que Deus deu, porque Deus deu muito, Deus privou de uma, né, imagina quantas árvores tinha lá, Deus privou ele de uma, mas aí ele rompe, né, com essa ordem, com esse pedido de Deus, e até hoje a gente paga um alto preço, né, por esse pecado. Porque o pecado dele também é o nosso pecado. Se a gente estivesse no lugar dele, a gente ia fazer a mesma coisa, né? Então, a gente paga esse preço por causa dessa desobediência. Eu coloquei aqui, ó, um dos preços é o cansaço. Adão, ele teve que começar a trabalhar pelo seu próprio sustento, suor do rosto, né? Ele cansou o corpo, ele foi experimentar o cansaço ali, como preço da desobediência dele. Depois ele experimentou de dor, né, no corpo, o cansaço trouxe a dor. Depois essa dor também veio sofrimento, porque ele viu o pecado, um filho matando outro filho, e ele experimentou dessa dor, da dor da morte também, né? Ele passou a perseguição e o afastamento de Deus. Porque Deus ia ter com ele toda a tarde, e Deus procurava ele para uma conversa, aquela comunhão perfeita, e ele já não tinha isso mais. Ele perdeu muitas coisas, e o que ele perdeu nós também perdemos, porque nós também sentimos todas essas coisas até hoje. Por quê? Porque não respeitou o limite. Então, assim, na nossa vida, a gente precisa saber o que a gente vai fazer, aonde a gente vai, né? Ter limite com relacionamentos, ter o limite com o pai e com a mãe, sabe? De respeito, até o que eu posso falar pra minha mãe, até o que eu vou falar pro meu pai, até o que eu posso falar pra ele, porque tem umas certas coisas que já tem um limite, você não pode falar essas coisas, né? Você não pode jamais entrar nisso e falar isso, porque se você falar, você vai passar completamente dos limites. Então, assim, é essa noção de limite que eu tô querendo falar pra vocês, sabe? Porque uma pessoa sem limite acaba sendo uma pessoa muito sem noção, acaba falando coisas indevidas, não sabe se portar nos lugares, fala na hora que não é pra falar, fala demais, fala o que não deve. Quando tem um relacionamento no começo ali e não tem limite, aquilo fica chato, sabe? Fica importunando, sabe? Quem não tem limite é assim. Ou começa a fazer uma coisa, gosta tanto de fazer aquilo e faz tanto, depois nem quer fazer mais. Aquilo que gostava já não gosta mais e sempre tá em busca de novidade para saciar a vida. Tudo porque não tem limite. Se a gente tiver limite para fazer as coisas, a nossa vida, tudo vai ser mais gostoso. Porque você faz um pouco ali, depois você tá fazendo outra coisa, você não tá muito em nada, muito intenso em nada, sabe? Porque se você não tiver limite e começar a viver intensamente em tudo, você não vai encontrar satisfação. Você não vai encontrar, você vai encontrar sempre um tédio. As coisas vão começar a ficar entediosas pra você.
né? Então, o conselho que eu queria deixar para vocês aqui hoje é para não passar dos limites, né? Não ultrapassa os limites que o Senhor deu na palavra dele. O Senhor nosso Deus estabeleceu, ele deu muitas ordenanças, falou muitas coisas que é pra gente dar ouvido, ali em Provérbios pra gente ler, principalmente o nosso falar. Deus deixou estabelecido muitas coisas pra gente, muitas coisas maravilhosas que nos aperfeiçoa o nosso caráter, né? E a gente precisa entender que a gente tem um limite emocional, sabe? A gente precisa respeitar isso. Tem hora que a gente pensa que a gente aguenta tudo. Chega uma hora que a gente não aguenta, né? A gente tem um limite físico, certas coisas que quer fazer, você não consegue fazer aquilo, mas você tá lá fazendo. Então, assim, a gente tem que respeitar o nosso corpo. E a gente tem um limite espiritual também, né? A gente precisa saber que a gente necessita da graça de Deus, que é um limite. Se eu não tiver isso, o que vai ser da minha vida? Eu não vou encontrar uma expectativa maior, né? E a gente tem que ter limite também. Uma outra coisa que eu pensei, para falar as coisas que nem eu já falei, a gente tem que ter um limite para se vestir. A gente tem que ter limite de onde a gente pode ir, do que a gente vai comer, do que a gente vai beber, limite para o que a gente vai assistir, o tempo que a gente está assistindo, né? Agora aí vocês que jogam muito, eu tava perguntando quem tá jogando, um monte falou que tava jogando. Então, assim, um limite, estabeleça limites, porque as coisas não vieram para te dominar, né? Deus veio, quando Jesus veio nos salvar, justamente ele veio nos salvar dessa escravidão, né? A escravidão do pecado, pra gente não ser servo mais do pecado, mas ser livres. Quando Jesus nos lava com o sangue dele, ele nos faz criaturas livres e a gente já não é mais escravizado. Então, nada pode estar te escravizando. Nem televisão, nem jogo, nem série, nada. Essas coisas que a gente conversa muito, essas coisas não podem te escravizar, né? E se estiver escravizando, é a hora de colocar um limite, de estabelecer, não, eu não vou ficar mais esse tempo todo agora porque eu tô fora do limite. E o mais triste é quando a gente sabe que tá fora do limite, que tá pegando um tempão da vida, que tá fazendo a vida espiritual ficar fria, eu não tô tendo tempo, eu tô esquecendo de ler a Bíblia, eu tô esquecendo de fazer todas as coisas e mesmo assim não luta contra. Porque é gostoso fazer aquilo que está fazendo muito tempo, porque gosta. Então, assim, é necessário abrir mão, né? Uma das perguntas que eu fiz no estudo bíblico era esse: o que você tem aberto mão para que Deus seja o primeiro na sua vida? O que você tem feito? O que você tem tirado? Sabe? E esse algo que tem sido tirado, assim, tá doendo pra sair isso. Eu não quero largar de fazer isso. Mas mesmo assim, eu tô deixando de fazer. Mesmo assim, eu tô lutando para não fazer tanto. Sabe, essas questões sempre tem que estar na nossa cabeça, a gente tem que estar sempre nos avaliando, né? Da mesma forma que a misericórdia do Senhor renova sobre a nossa cabeça todos os dias, a nossa energia, a nossa força, a nossa motivação também precisa se renovar para buscar as coisas dele. Porque sem motivação, como é que a gente vai suportar? Como é que a gente vai encontrar energia para fazer as coisas de Deus, para viver para a glória do nome de Deus? Fica difícil, não fica, gente? Então, assim, uma pessoa sem limite, ela se torna uma pessoa muito sem noção, ela anda de forma muito perigosa, né, na vida. E eu queria deixar esse conselho para vocês: não vivam dessa forma. A adolescência da igreja, não viva dessa forma perigosa, não, sabe? Porque não vive, acaba se tornando completamente desobediente, sabe? Achando que pode todas as coisas. O mundo até tem um ditado que fala que o céu é o limite, né? Aí eu já tava pensando aqui que ditado que eu não gostei desse ditado, não, porque se o céu é o limite, chega no céu, então não passa, é do céu para baixo. Imagina esse ditado, que o céu é o limite, acabou livre, dali não passa. Então não é bom, não existe isso, não, o céu é o limite, não. Existem muitos limites pra gente respeitar. O povo de Deus é um povo obediente, sabe? Da desobediência nasce rebeldia, nasce rebelião, aqui um tanto de coisa ruim. Então, assim, essa palavra tem que ficar na nossa mente, a gente tem que buscar ser obediente a Deus, ser muito obediente ao Senhor, buscar as coisas de Deus, certo? Não seja uma pessoa que não se preocupa com os limites, eu coloquei aqui. Tem gente também que vive sem se preocupar se tá passando dos limites ou não, ou se tá fazendo ou não, nem se preocupa.
Não se preocupa se magoou a pessoa. O negócio, eu peguei e falei mesmo. Tem limite pra gente poder falar as coisas, tem a hora certa de falar. Às vezes a gente pega e fala uma verdade, né? E acaba piorando a situação de uma pessoa e depois ainda fala assim, falei mesmo. Sabe, a gente não pode ser assim, a gente tem que se guardar, sabe? A nossa fala tem que entrar numa hora certa, a gente tem que procurar ter um senso, sabe? Não ser assim completamente sem noção. Vocês estão entendendo, gente? Ninguém falou nada aqui, oi, tá louco? Vocês têm conseguido viver assim? Vocês falem comigo da importância do limite. Não é muito importante a gente viver dessa forma? Vocês também não acham assim que o limite anda muito de mão dada com a obediência? Que quem tem limite para fazer as coisas é uma pessoa cautelosa? O Lucas está assistindo, o Guilherme, a Anne, amém. A Marta está assistindo. A Carmen falou que aceitar os limites do Senhor através da palavra dele é querer viver em santidade. Verdade, porque se a gente estiver andando, se a gente se preocupar em viver dentro dos limites, é porque Deus já está trabalhando a nossa vida, já está moldando o nosso caráter e a gente está se santificando, porque para viver dentro do limite você tem que deixar de fazer certas coisas, né? Antes você poderia estar fazendo muito, quer dizer, você já deixou de fazer porque você percebeu que você estava saindo dos limites, e quando a gente percebe e procura mudar, a gente está se santificando nesse ato, né? Tudo que a gente tira da nossa vida, tudo que a gente deixa de fazer com muita intensidade, a gente está se santificando. Essa é a palavra, né? Pra gente se santificar. Pra se santificar, tem que abrir mão. Se eu tava pensando, o Evangelho de Jesus Cristo é pra quem é forte, é pra quem é corajoso, porque é de deixar de olhar pra gente e de deixar de fazer aquilo que a gente gosta, essas duas coisas. Renunciar, a gente precisa se renunciar, abrir mão de tudo que a gente quer. Essas duas coisas. E vai de frente com o homem, né? Porque o homem quer ter a imagem dele, quer fazer as coisas dele e não quer abrir mão de nada do que tem. Né? Comeu 2 bananas aqui, gente. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Manda beijo. Vai lá assistir o videozinho seu. Aí... o homem tem que deixar, né, de ter ele, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor e ter essa renúncia dessas coisas. Deus não veio. Às vezes a gente pensa, mas se eu andar nos limites estabelecidos por Deus, se eu for fazer tudo, a minha vida não vai ter graça. Gente, isso também é um engano. A vida com Deus, ela é muito mais, ela tem um sabor muito melhor. Tudo, a felicidade é melhor, sabe? Até o momento de dor, se você tem Jesus, é melhor. Tudo é melhor com Deus. Você nunca vai perder de estar com Deus, você só vai ganhar com Jesus Cristo. A gente só ganha, não tem uma perca na nossa história, desde quando a gente nasceu até o dia que Deus permitir a gente viver. Não vai ter isso, entendeu? Então, assim, graças a Deus, né, que Deus tem esse olhar de amor por nós. Deus tem essa paciência, porque Ele pede pra gente seguir os limites, e o que acontece? A gente vive não respeitando os limites dele. Eu tava lendo muito sobre falar, né, sobre a gente guardar a nossa língua de todo mal, sobre a gente não ter, né, esse tempero venenoso com a nossa língua. Deus deixou tão estabelecido porque as pessoas preferem falar demais, né, sabe? E fala uma coisa e fala outra. Quando você pergunta, você falou isso? Não falei, porque já nem sabe mais se falou, se não falou, de tanto que fala, né? Então, fere as pessoas com palavras, fala o que não deve falar fala na hora errada. Então, assim, viver de forma, sabe, de forma excelente, sabe? Vocês estão agora formando aí, né, para ser adultos, entrando na fase, muitos aí têm 17 anos, já estão indo, sabe? Tudo que vocês falar, agora as pessoas prestam atenção. Vocês já saíram daquela fase que vai falar, não, esse povo sem noção, não sabe o que tá falando, né? Não é assim mais. Tudo que vocês falam, a gente para escutar, presta atenção, porque vocês já têm noção, né? Então, assim, procurar ser uma juventude sábia, ser uma juventude que saiba falar não.
não para as coisas. Eu também estava pensando aqui que geralmente qualquer mãe é melhor que a mãe da gente. A gente fica pensando, né? Nossa, mas aquela mãe da minha amiga é tão boazinha. Nossa, ai não, minha mãe podia ser assim. Por quê? Porque a mãe só fala não. Não vai. Não pode. Sai daí. Para com isso. É o que a gente só fala pro filho da gente, sabe? E é igual Deus, porque se a gente for ver na palavra do Senhor, tem não pode. Não pode, não faz, não é permitido, não convém, né? Porque é o não que nos protege, sabe? O sim nos leva para caminhos de perdição, sabe? E Deus deixa o sim, abre a porta do sim para nossa vida, mas no tempo certo, no tempo que Ele sabe que a gente não vai se perder ali, né? Deus, tem gente que pensa, mas foi Deus que me deu isso. Se aquilo na sua mão virou um instrumento de perdição para você, você tem que rever os conceitos, porque como é que a sua bênção tá virando algo que tá te afastando do Senhor? Não deixe isso acontecer. Tá? Não deixa mesmo isso acontecer. Deixa eu ver se alguém deixou algum comentário aqui. Conversar com vocês um pouquinho. Ana Luísa tá aí, gente? Eu não vi ela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Grazi. Poliane. João Gabriel tá aí, gracinha. Obrigado, João. Tudo bom. Lucas, gente fina. O Guilherme, o Lucas, a Joana tá aí, gente. A Débora, Matias. Paz, Débora. Poliane do Maicon. A Ana Luísa, oi, você tá aí, né? Você veio. Tá assistindo, gracinha. Luiz Felipe, a palavra é tão tremenda que a gente fica sem reação. Para com isso, viu? Cadê o comentarista? O Luiz Felipe é o cara do comentário. Ele não deixa a gente sozinho de jeito nenhum. Se começou a ficar meio com vergonha, ele vem lá e ajuda a gente. É uma beleza. Quem não tem limite se perde, a Dalmília falou. Se perde. Quem não tem limite se perde mesmo. Se Deus estabeleceu o limite, você ultrapassa, você anda além do que você podia andar. E quando você se vê naquele lugar, como que você faz para sair, para voltar atrás? Por isso que eu sempre falo, esse caminho, depois pra gente voltar lá onde a gente estava com Deus, é difícil, é custoso. E glória a Deus que Deus põe socorro certo na nossa vida. A gente, em momento nenhum da nossa vida, a gente vai estar sozinho. Só que Deus proporciona, né, na nossa vida com as pessoas para aconselhar, palavras igual essa, tipo, pra gente parar e pensar de que eu não vou passar dos limites, né? A gente não tá passando sem conselho, sem conhecimento. Então, você vai ter que tomar uma escolha, uma atitude, né, de viver pra glória de Deus, de verdade, de buscar ser realmente um seguidor de Jesus Cristo, um cristão autêntico, e não ficar nessa, né? Eu gosto de ouvir a palavra de Deus, eu gosto de ouvir pregação, eu gosto de ouvir louvor, eu gosto da igreja evangélica, mas eu gosto de viver no mundo também. Eu gosto de fazer as coisas escondido, eu gosto dessas coisas. É isso daí que impede talvez você de crescer, de você ter a visão, né, das experiências, dos livramentos, de você ter uma gratidão tremenda no seu coração pela vida que Deus te deu, e você tá passando despercebido, você não tá conseguindo ver, e cada vez mais longe dos caminhos de Deus, mais cego, mais o coração endurecido, mais desobediente, mais apaixonado pelo mundo, porque o mundo é assim. Quando você começa a entrar nele, você começa a ficar apaixonado por ele. E é uma perdição. E cada vez você vai gostando mais. Porque olha o tanto de novidade. Olha o tanto de coisa para se descobrir no mundo. Então não vale a pena. O que vale a pena é ficar com o Senhor. Porque Jesus Cristo veio no mundo para nos salvar. Lá em João explica muito bem, né? Que ele não veio condenar, ele não veio julgar, ele veio salvar o mundo. Ele abandonou o seu trono, abandonou o lugar de mais alto, né? Mais elevado do universo, é o trono onde o nosso Deus está assentado. E ele deixou o trono dele para vir para a terra. Um homem de aparência simples, de família simples, tudo muito simples, né? E ele derramou seu sangue puro, sem pecado, para nos salvar. Mas e agora a segunda volta dele? Já falei isso para vocês também lá no PGM. E a segunda volta? Como é que Jesus vai voltar? Ele vai voltar como o rei que ele é.
Ele vai voltar com a soberania que ele tem, que ele não perdeu isso, nunca perdeu. Ele na primeira vinda dele, ele veio soberano, mas agora ele vem, sabe? Ele vem com todos os anjos, com milhares de milhares, milhões de milhões dos anjos, sabe? Com uma glória tremenda. E ele vem para ser juiz, ele vem para sentenciar. Então a gente precisa ficar preocupado com isso constantemente, preocupado para saber se a nossa vida agrada o coração do nosso Jesus. Eu agrado a Deus, eu penso em Deus. Quando eu tô fazendo isso que é fora do limite, é fora da realidade do que eu tô fazendo, eu penso em Jesus Cristo, eu penso que eu tô ferindo o coração do Mestre fazendo isso. Eu tô fazendo isso aqui agora e eu decidi fazer e pronto, acabou. É assim que é a vida? De você que fala que ama Jesus, que segue Jesus, tá na hora de parar de procurar Deus só no momento de aflição, só no momento de luta, de tristeza, mas ser constante todos os dias, ser constante. Se tá tudo bem, continua procurando Deus, continua tendo comunhão com o Senhor, continua, não se esfria na fé. Sai desse lugar que você tá paralisado, sem vontade, sem desejo para as coisas do Senhor, desanimado, sabe? Sai dessa posição e vem para essa outra, que é: eu vou me esforçar. Custe o que custar, eu vou seguir a Cristo, eu vou renunciar tudo o que eu gosto, eu vou renunciar quem eu sou, eu vou negar a mim mesmo. O que tem em mim, as minhas opiniões, o que eu acho que é, o que não é, não interessa. O que interessa é o que Deus falou. E viver assim, viver dessa forma, que não é uma forma fácil, mas é agradável, sustenta, faz a gente passar por momentos agora difíceis com a cabeça tranquila, com uma paz que excede todo entendimento, confiante, E por todas as outras situações que Deus permitir acontecer na nossa vida, a gente também vai conseguir passar. Não vai ser fácil, Eu também posso falar por mim que não é fácil passar pelas dificuldades da vida. E muitas vezes na hora que a gente pensa, se eu passar dos limites, aí eu vou pecar, eu vou desobedecer, vai me acontecer uma coisa ruim. Se me acontece alguma coisa ruim, é porque Deus está me castigando. Isso e aquilo. Não é isso a questão. Quando a gente fala assim, olha, vigia os teus caminhos, não é porque vai acontecer alguma consequência logo ali na frente, você vai viver ela e vai superar. É a tua salvação, é o plano perfeito que Deus estabeleceu. Quando a gente fala toma cuidado, é com o pensamento máximo, que a salvação é o máximo do que Deus planejou pra gente, do que Deus nos deu. Então é isso, é viver preocupado com a tua salvação. Se no percurso da vida acontecer coisas, vai te ensinar, vai te fortalecer. E dói muito, sabe? Na fase da idade de vocês também tem muito sofrimento. Porque é muita dúvida, se magoa fácil, hora tá conversando, hora não tá conversando. Tem dia que quer falar, tem dia que não fala uma palavra, não é verdade? Tem dia que tá rindo, tem dia que tá se trancado no quarto. Então as emoções estão ali, confusas ainda. Então vocês também têm o sofrimento de vocês, mas esse sofrimento é para nos ensinar. É pra gente aprender. Começa a buscar Deus nesses dias que você tá mais triste. Começa a buscar Deus quando você estiver ansioso. Começa a buscar Deus quando você estiver com muita vontade de ultrapassar os limites. Quando você estiver querendo ir num lugar que não é pra ir. Quando você estiver se envolvendo com uma pessoa que você sabe que não é pra se envolver. Não precisa vir alguém falar pra você não é e não pode. O Espírito Santo que habita no seu coração e vai te falar. E o Espírito Santo que tá tentando te convencer da graça de Cristo também vai te falar. Então você não vai viver enganado, sabe? Você vai ter a escolha, porque Deus deixou a liberdade. Então assim, usa a liberdade de forma agradável, usa a liberdade de uma forma certa na sua vida, não deixa nada te dominar. Não seja escravo de nada, principalmente de alguma pessoa, porque hoje os relacionamentos assim, sempre tem alguém mais disposto ali a dominar sobre o outro. Vem aqui agora, faz isso agora, mas eu quero assim, e você tá ali sempre fazendo o que aquela pessoa quer. Não viva assim, não, tá fora dos limites estabelecidos também, tem que ser, balanceado. Se tem uma amizade muito assim com você, rever os conceitos. Se você tá fazendo isso com alguém, pensa também, A gente precisa viver
Sempre com o olhar lá na frente, sempre com o nosso olhar no alto ou lá na frente, pensando na minha salvação. Não, mas eu não posso. Eu não posso porque eu não quero. Decide isso na sua vida, sabe? Começa com eu não posso, porque o eu não posso vai virar eu não quero mais. É lindo isso. Isso daí é Deus fazendo a gente romper umas barreiras na nossa vida. Que vai começar falando assim, não, eu tô jogando muito, por exemplo, eu tô muito no jogo, eu fico mais de 5 horas no celular. Eu passo a madrugada inteirinha jogando. Começa a falar assim, ó, eu não posso jogar, desliga um pouco. Dali a pouco, você nem vai querer, porque você vai ter vencido essa etapa na sua vida. Mas é necessário uma atitude. Se não tiver atitude, não vai ter uma ação, não vai ter nada, não vai ter um resultado, sabe? A gente precisa dar resultado, a gente precisa... E o que é o nosso resultado? É o nosso fruto, né? Então a gente precisa dar resultado, a gente precisa dar fruto. Longe de nós sermos galhos secos, né? Longe de nós estar numa árvore, ou então ser uma árvore que não consegue dar fruto. Isso não é agradável a Deus. Né, pessoal? Então, assim, é essa palavra que eu queria deixar pra vocês, nessa juventude, pros maiorzinhos aí, pros adultos que estão assistindo também, pra mim, porque eu também passo por isso. Eu sei que tem hora que eu tenho que parar e que eu não posso ir ali, que eu não posso fazer isso, que eu não posso falar mais, que não vai adiantar eu falar ou eu vou falar besteira. Então, que a gente tenha essa noção do viver, que a gente procure viver dentro dos limites estabelecidos por Deus, porque Deus fez isso para nos proteger, para que a gente não viesse a tropeçar e a cair de forma que a gente não conseguisse levantar mais, né, pessoal? Deixa eu ver esse aqui, Ana Laura assistindo, a Rosilene, oi Shirlinha, a Manu e a Rose aqui, saudades, que Deus te abençoe, amém, obrigada, gente. E aí o pessoal falando muito com a Laurinha, que fofura essa Laurinha. A Dalmília falou, como é maravilhoso viver com limite, é a certeza de estar junto com Deus. Verdade. Quando a gente consegue vencer um desejo, uma vontade de fazer algo que é errado, de sair dali do limite do Senhor, a gente consegue não ir, não falar, não fazer. Que alegria tremenda que dá no coração, porque a gente conseguiu resistir, e aí dá a sensação de vitória naquele dia. Quando acontece comigo de vez em quando, né, que eu falo, nossa, hein, venci essa, eu fico feliz, eu fico muito feliz. Luiz Felipe falou, é aquele negócio, todos erram, todos pecam, mas quem permanecer nisso, é aquele negócio, todos erram, todos pecam, mas quem escolhe permanecer nisso ou não é a própria pessoa. É verdade, é igual eu falei, vai ter que ser uma questão de escolha, né? Mas vocês vão escolher o que para a vida de vocês? Viver de forma agradável a Deus ou viver de forma agradável na cabeça de vocês? O que é agradável pra mim? Porque de repente, se eu fosse pensar o que é agradável pra mim, eu ia fazer um tanto de coisa que não convém, porque a mente humana e o coração humano, ele não tem limite nenhum, né? Então, assim, eu vou encontrar prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, ou eu vou encontrar prazer no mundo? Então, vai caber essa escolha. Só que toma cuidado, porque no dia Deus falou que vai ter ele também vai apartar, vai separar, né? Ele vai separar. E que nós que estamos aqui juntos possamos ter certeza no nosso coração de que a gente é as ovelhas do aprisco do Senhor, que a gente escuta a voz do nosso Deus nos alertando, nos chamando para viver uma vida de santidade, uma vida temente, uma vida com misericórdia, com compaixão no nosso coração, uma vida piedosa. Não é verdade? Então, assim, em nome de Jesus, que vocês comecem a analisar tudo. Como que tá a minha vida? Pensa no seu dia de hoje, o que você fez desde a hora que você acordou até agora, né? Agora a gente tá aqui nesse momento, mas e antes? Aonde você foi lá no celular? Onde você mexeu? O que você pensou? As conversas que você teve? Começa a se analisar. A nossa vida, ela é assim, a gente tem que colocar ela diante dos nossos olhos toda hora. Toda hora você tem que começar a pensar na sua vida, pensar nas coisas que você tá fazendo e chegar numa conclusão e tomar uma decisão a partir daquilo. Deixa Jesus
preencher por completo o seu coração. Não divide o teu coração com Jesus, porque ele não vai habitar, ele não vai dividir espaço. Ele é um Deus grandão, ele tem que estar aqui na casa. Ele não vai dividir esse coração com vício, né, com rancor, com ódio, com mágoa, né, com orgulho, com um coração endurecido. Não tem nem como, Jesus nem tem como entrar para morar. Então avalie o seu coração, avalie a sua mente e a tua conduta, as tuas atitudes, o que você tem feito. E começa a viver buscando uma santidade. Vai ser lindo isso, uma juventude forte, corajosa, empenhada, motivada, que está realmente lutando contra o pecado, querendo ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus, não é verdade? Deixa eu ver se alguém deixou algum comentário aqui. O Luiz Felipe, Emanuel Guedes, Luiz Felipe e o Galvão Bueno. Ah, é verdade, é o comentarista. Gente, como que ele é bom desse jeito? Comentário dele. Ai, muito engraçado mesmo. A Leni tá falando, limite, danger, perigo, verdade, tem aquela plaquinha, né? Ó, até aqui, não passa aqui, não passa aqui. E tem também, né, gente, aquele versículo, né, que o salário do pecado é a morte. Quando fala assim, a gente já logo pensa na morte espiritual, né? Que nem a gente não pode nem temer a morte da carne. Antes temer aquele que te mata pela segunda morte, né? Que é a morte da condenação. Então, assim, vamos vigiar esse caminho de perigo, vamos vigiar. O Renato tá falando, Deus te abençoe grandemente. Amém, aleluia. Maravilha, gente. A Ana Laura tá falando que é verdade, tem que ter limite, né? A Raquel Santana falando, oi, boa noite, Raquel. Fabíola tá assistindo. O Emanuel tá falando, Shirley, eu acho que Deus quer, de alguma forma, que vivemos bem aqui na Terra, mas tendo em mente o que é certo e errado, é claro, verdade. Deus nos colocou neste mundo pra gente ter uma vida de forma a desfrutar, né, das maravilhas que Ele fez, da gente poder contemplar uma natureza, a gente poder comer, né, coisas gostosas, poder sair, poder ter um lazer, sabe? E tudo isso é muito bom. Agora, viver de uma forma bem... Esse bem que a gente tem que ter cuidado na nossa mente, porque tem coisa que parece boa, mas não é. Nem é questão aqui do certo ou errado. Tem coisas que parecem ser boas justamente para nos levar a ir lá, para nos seduzir. Reluz igual ouro. Vamos imaginar assim, o negócio é lindo, dá vontade demais de ir lá. Nossa, isso aqui só pode ser de Deus, é bom demais. Mas na verdade não é. É uma forma de tirar os nossos olhos do foco que é a cruz. Do foco que foi o sacrifício de Jesus para justamente me tirar e me libertar desse corpo da escravidão, que é o corpo que serve ao pecado, entendeu? Então assim, Jesus vai dar uma vida pra gente, porque Ele mesmo disse, né, que Ele morreu, que Ele veio para nos trazer uma vida em abundância. Isso significa coisas boas, viver de uma forma boa, protegida por Ele, guardada, né? Na palavra também fala que maldição nenhuma vai recair sobre a cabeça de Israel. Enfim, Deus nos livra, Deus nos protege, Deus supre as nossas necessidades, Deus provê a casa, teto, alimento, tudo. Deus provê tudo na nossa vida, mas a gente precisa realmente saber olhar e perceber quando aquilo que parece ser bom, que ele não é, sabe? E não escolher as coisas pela aparência, não escolher as coisas porque fulano falou que é muito bom isso aqui, aí eu vou lá também. Não faz isso, não. O que é bom para um não é bom para você. Tem pessoas que vão experimentar certas coisas e não vão se tornar dependentes dela, não vai viver escravizados por ela, vai conseguir passar bem. Outros, se experimentar, vai viver uma vida caída, uma vida de perdição. Então assim, não faz nada do que o outro achou que é bom. Segue você a sua vida. Se foi bom pra você, analisa muito pra você poder falar pro outro, vem fazer também, né? Porque o que é bom pra mim não é bom pro outro, sabe? E a gente tem que viver com aquilo. Eu posso, mas me convém? Não é verdade? O eu posso, mas me convém convence a gente muito na hora da dúvida ali. Se vai fazer ou não, se vai pegar ou não, se eu aceito aquilo ou não, sabe? E eu tenho certeza que se na vida de vocês começarem a falar mais não do que sim, vocês vão ser muito mais vencedores. Porque Deus quer entregar a vitória na nossa mão, gente.
Deus quer dar bênçãos pra gente. Mas para isso a gente tem que passar por esses testes, passar por muitas coisas, sabe? Não é fácil chegar no nível, não é fácil experimentar da grandiosa glória do Senhor, não é fácil. Requer esforço, fidelidade, amor, mansidão, renúncia, essas palavras. Eu tenho experimentado disso também, muito, sabe? De renunciar completamente, sabe, verbalizar que eu sou completamente dependente de Deus todos os dias. Porque a vida, ela traz momentos que a gente para pra pensar, mas e agora? Eu não vou conseguir mais. Isso aconteceu comigo, mas e agora minha vida? Eu não vou conseguir mais nada, nem vou sorrir mais, sabe? Aí Deus vem e fala, não, você vai sorrir sim, você vai ter motivos pra sorrir, você tem motivos pra sorrir, sabe? E vem trazendo na memória coisas, então você vê assim, que mesmo num momento difícil, mesmo quando você teve que renunciar, mesmo quando você teve que entregar, Deus falou, você vai fazer isso, mas eu vou te dar vitória, eu vou te sustentar, você vai conseguir. Rever os conceitos. Eu tô experimentando de rever conceito, me rever toda hora. E é aquilo que eu falei, quando você olhar pro espelho, aquela imagem que você tá olhando, aquela lá, é o seu maior inimigo. É você que é o seu maior inimigo. Vence os seus desejos, vence você, sabe? Deixa Deus imperar na sua vida e não você mais, não seja você o que está sentado no trono do seu coração. Tira você daí, coloca Jesus Cristo, deixa Ele, deixa a sua vida ser conduzida por Jesus, tenha experiências com o Espírito Santo, começa a viver de forma piedosa, em nome de Jesus, começa a se arrepender, começa a chorar todos os dias pelas coisas, começa a olhar para o céu e sentir necessidade de Deus, sabe? A gente precisa disso todo dia. Quem vai conseguir viver sem Deus? Não vai ter jeito, gente. A gente precisa realmente viver dentro dos limites que Deus estabeleceu para nossa segurança, né? Deixa eu ver aqui. Boa noite, a Jennifer, né? A Raquel tá falando que palavra abençoada. Deus abençoe, Emanuel, pelo comentário, muito bom mesmo. Alguém tem pedido de oração aí pra falar? Alguém quer colocar a vida de algum amigo em oração? Vamos ver se vai ter algum pedido de oração aí. Depois dessa palavra aí, jovenzinho, vocês vão querer viver dentro dos limites? Tem alguma coisa que você já percebeu na sua vida que você tá fora do limite? Se você quiser colocar aqui pra gente, ó. Você consegue ver isso na vida de vocês? A Cida Merlin também tá assistindo. Rosiane. Tem alguém com pedido de oração aí? Vocês estão orando aí, gente, de madrugada, jovenzinho? Coloca aí pra mim. Vocês estão seguindo o horário certinho? Pessoal rindo do... Oi, Luiz, o comentário seu rendeu aqui, né? O pessoal tudo rindo do Faustão. Não, do Faustão não, Galvão Bueno. Ai, ai. A Jennifer Azevedo falou que quer pedir oração pela vida dela e pelos avós dela. O Anderson tá pedindo oração para que Deus abençoe todas as áreas da vida dele. Amém. Deus esteja abençoando. Mais alguém, gente? Esperar um pouquinho para ver. Pastor Zé Alberto chegou no final, né, pastor? A Brenda falou que tá orando. Glória a Deus. A Juliana falou que ela quer pedir oração pelo pai dela e pela saúde dele. Amém. Como que chama seu pai, Juliana? Rafael Firmino tá orando. Que bênção. Isso mesmo. Não tô vendo o Nicolas aí, hein? Cadê esse menino? Oi, pastor, chegou bem no final, mas tá bom, abençoe com a oração. Cadê o Nicolas? Cadê o João? Será que eles entraram aqui e eu não vi? A Dalmília quer pedir oração pela família dela e pela conversão do filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Emanuel que pediu oração pela situação atual que nós todos estamos vivendo, né?
e para que logo podemos nos reunir novamente. Nossa, que maravilha! Tá com saudade, né, Manuel? Que gracinha! A Ana e a Alice tá pedindo oração por todos da família dela e pro coronavírus passar. Amém, verdade. A Raquel tá pedindo oração pela conversão da família dela. Amém. Pastor voando. O Luiz Felipe pediu, falando que tá orando todos os dias, sempre. Nossa, hein? Isso aqui é a receita pra vitória. Rosiane quer pedir oração pela vida dela. O Antônio Carlos, o pai da Juliana Braz. Eu não sabia o nome do seu pai, Juliana. Antônio Carlos, vamos orar pela vida dele. A Lenita pedindo oração pelo Rogério Bispo, que perdeu o emprego. Oi, Deus vai, vamos orar que logo outra porta vai se abrir para ele, né? A gente tem experimentado também nesse tempo, né, que Deus tem provido, né, de uma forma tão assim tremenda na nossa vida, né? Eu vejo assim muitas pessoas falando assim que não sabia como ia fazer. Mas aí eu volto a conversar, não, a gente tá conseguindo, nossa, Deus tá provendo, tá aparecendo as coisas, Deus tá fazendo acontecer e a gente não tem passado falta de nada. É tão maravilhoso isso, né? Glória a Deus. Quero saber... O que aconteceu aqui? Quero saber qual o primeiro adolescente que vamos batizar em 2020. Nossa, pessoal, vamos aqui. Vamos rapidinho. Quem vai ser? Ô, adolescente, manifesta aí. Quem vai ser que quer batizar em 2020? Não, mas isso aqui é maravilhoso, pastor. Que comentário. O Luiz Felipe tá falando que eu tenho um problema. Eu acredito muito que as pessoas podem mudar e no final são poucas pessoas que mudam. Então eu acabo passando dos limites, porque até discuto com as pessoas por causa disso. Deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Eu tenho um problema. Eu acredito muito que as pessoas podem mudar. E no final são poucas pessoas que mudam. Então eu acabo passando dos limites, porque até discuto com as pessoas por causa disso. Ah, tá. Então, tipo assim, a pessoa não mostra que quer mudar, mas você fica insistindo com aquela pessoa pra ela mudar até no fim, porque você acredita que até no último que aquela pessoa vai mudar. E aí você acaba passando dos limites porque você discute com a pessoa. É isso, ô Luiz? Depois você fala aqui comigo, que aí a gente dá início aqui no teu comentário. A Fabiola Prado falou assim que quer pedir pro tio dela, Caleb, e por ela, e pelas irmãs dela, pela família dela, né? Pra ter mais vontade de adorar a Deus. Aleluia. O Emanuel pede pela Brenda. Ah, que gracinha. Ei, Laurinha, tá aproveitando fazer bagunça, hein? Tá ficando bonito, senta aqui pra você desenhar. Ei, gente. Respondendo, eu me candidato. Aqui, pastor, o Luiz Felipe já falou que é um candidato, que ele já se sente pronto. Glória a Deus. Nossa, vamos lembrar disso, hein? Aleluia. A Brenda tá respondendo a Emanuel. Gracinha. A Andriele tá aí. Rosiane. A Brenda tá falando que orgulho do Luiz, quer se batizar. Acho que o Luiz Felipe fica decepcionado quando as pessoas não mudam. É isso que eu tava entendendo também. Verdade. Mas até a gente fica, né? Às vezes a gente pega vai com tanta sede ao pote falando de Jesus pra alguém. Eu já aprendi isso, mas aí os jovenzinhos devem que ainda não. Aí você fala muito, você tem muita vontade até dar a garganta de tanto que falou. E de repente não deu em nada. Aí você volta lá e fala de novo. Quando vê, você fica meio que decepcionado, desanimado. Mas a gente precisa entender, igual o meu pastor me ensinou, a gente tá numa caminhada, tem gente que tá mancando, tem gente que já tá correndo, tem uns que tá, né, um pouquinho mais acelerado, tem uns que estão até arrastando, então a gente tem que ter paciência, o importante é que essas pessoas também vão conseguir, né, num tempo diferente, mas elas vão conseguir, pela misericórdia de Jesus, né, compreender a verdade do Evangelho. A gente tem, entendi o que a Rosiane falou aqui, adulto eu sei, o Marcos, nossa, é verdade, o Marcos 2020
Batismo, o batismo maravilhoso. Gente, que é isso? Posso nem ficar falando muito, né? A Fabiola tá falando aqui que... Ela tá falando que eu sou a Gabriela, filha da Fabiola, e o meu problema é o celular. Então, tipo assim, ela já notou que tá sem limite com o celular, né? Então, assim, gente, não faz... Isso não é bom, né? Mas se já reconheceu, o reconhecer que tem um problema, assim, eu sei aonde tá, já que você já sabe que é o celular, pega firme agora e tenta marcar o tempo certinho pra mexer, diminui o celular, você vai conseguir. Por fim, você nem vai gostar mais de mexer tanto, né? Igual eu falei, primeiro a gente fica eu não posso e depois a gente consegue passar pro eu não quero, eu não gosto, né? José Alberto falando que eu creio, né, no batismo aí. Vai lá lavar lá fora. Vai ficar quietinho que a mãe vai orar, viu, filho? Então, acho que já deu, né, pessoal? Obrigado, viu, pela presença de vocês. Foi muito gostoso passar esse tempo em comunhão, viver aqui esses minutos com vocês. Aumenta ainda mais a saudade, né? Eu tenho a saudade de vocês, tremendo, dessa juventude, dessas adolescentes da igreja. Eu espero que esse tempo tenha servido para vocês repensarem muitas coisas, né? Mesmo em casa, mesmo confinado, a gente passa dos limites, né? Ali parado no quarto, a gente consegue passar dos limites. Então, que a gente possa realmente parar e pensar um pouquinho nessa questão e não querer viver assim, fora dos limites estabelecidos por Deus. Não permita que os seus olhos vejam qualquer coisa. Não permita a tua imaginação ir naquele lugar, imaginar certas coisas. Não permite. Não deixe as coisas descer pro seu coração. Purifica a sua mente, purifica o seu coração. Deseja cada vez mais a presença de Deus, né? Se fortaleça nesse tempo, para quando as coisas voltarem ao normal, a gente poder sair de casa melhor, a gente poder ir voltar para a nossa rotina, crentes mais autênticos, pessoas mais piedosas, mais sábias, mais prudentes, com mais temor e com muita mais gratidão, né? Porque eu acredito que nesse tempo a gente está aprendendo a dar realmente valor nas coisas, né? Uma coisinha pequena que a gente deixou de ter, que quando voltar a gente vai tratar muito melhor, a gente vai dar muito mais valor, né? Um exemplo que a gente dá é o templo, é estar lá. Quando a gente voltar, o olhar nosso para aquele momento vai ser completamente diferente. Como vai ter um significado? Como as coisas na vida vão ter outro significado, né? Então, vamos aproveitar esse tempo, essa semana que está iniciando, para a gente colocar em prática isso, né? Abrir mão das coisas que estão, né, de certa forma, corrompendo o nosso coração, dentro da nossa casa, ou alguma amizade, que cada um possa refletir, né, um pouquinho na sua realidade, no convívio, no que está acontecendo, tá bom? Vamos orar, né, pessoal? Vamos orar. Em nome de Jesus. Vamos fechar os olhinhos pra gente orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento de oração. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos deu de diálogo. Muito obrigado, Deus, porque nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor, nosso Salvador. Nós sabemos, o Senhor, da Tua soberania, do Teu poder, da Tua honra, da Tua glória. Nós exaltamos a Tua presença, o Teu nome, Pai, porque sabemos que só o Senhor é capaz de trazer na nossa mente, no nosso coração, o arrependimento, Pai, de todas as vezes que a gente tem passado dos limites, de tudo que a gente tem feito, ó Pai, que tem desagradado a Tua santidade. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa viver, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo as Tuas ordenanças, de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu desde a fundação do mundo, que nós não viemos querer ser pessoas, ó Deus, impulsionadas pelos desejos, pelas amizades, pela convivência com ninguém. Em nome de Jesus, Pai, nos liberta, Pai, de alguma prisão do celular, de qualquer coisa, Pai, que tem sido pedra de tropeço no nosso caminho. Nós oramos, ó Deus, por todas as pessoas que pediram por conversão na família, pelas pessoas que perderam seus empregos, pelas pessoas, ó Pai, que precisam ser abençoadas na área da saúde,
Deus, pelos adolescentes, ó Deus, que andam ansiosos, alguns com depressão, com sentimento de tristeza, que o Senhor possa estar renovando a alegria na vida desses filhos do Senhor, que quem ainda não foi convencido pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, misericórdia desta vida, que ela venha se arrepender, que ela não venha endurecer o seu coração, mas que ela venha entregar, Pai, por completo o seu viver ao Senhor. Modifica, ó Pai, a rotina dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, vai à frente, ó Deus, nas pessoas que não estão te buscando, que a juventude desta igreja, Pai, seja para a honra e glória do seu nome, que seja, ó Pai, diferente nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, essa oração que nós pedimos para o Senhor, abençoa cada um em seu lar, abençoa essas famílias, ó Deus, que a união, Senhor, seja poderosa entre eles e que não haja, Pai, discussão, contenda, nenhum desequilíbrio emocional, Pai, mas nos mantém, Senhor, firmes, fortes, ó Deus, corajosos na Tua palavra, valentes, Senhor, para guerrear, para buscar. Coloca em nós, ó Deus, uma ousadia de decisão, que a gente possa decidir pelo Teu caminho, custando, Pai, o que nos custar, que a gente possa decidir ser fiel ao Senhor até o fim, em nome de Jesus, Pai. E se eu esqueci algum pedido, Senhor, alcança, Pai, na Tua soberania, alcança todas as vidas necessitadas nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. Essa é a nossa oração, Pai. Amém. Fica assim, pessoal. Até uma próxima. Tchau!